Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje terça-feira, dia 22/9/2020 e vamos lá dar uma bisoiada porque ontem, olha, teve uma muvuca braba, ações e tudo mais. Vamos começar pelo dólar. O dólar ontem deu um pico, olha, bateu 5,48. Depois ele foi dando uma quedinha e fechou em 5,40. Ele fechou com a alta de 0,4. Ele já tinha subido 2 pontos alguma coisa, né? Na segunda-feira. Na sexta-feira. Então chegou agora na segunda. Ele pegou e deu essa arrepiada e depois deu uma baixadinha. Mas mesmo assim ficou em alta de 0,4%. Não é muito alto, mas no acumulado ainda ficou meio certinho, né? Se a gente pode dizer assim. Porque ele está tão pertinho do 5,20. As tendências do dólar internacional também de subida, 6,555. E bolsas internacionais. Ontem a Bovespa aqui ela fechou em queda de 1,3, fechou em 96.990. 96 mil, olha, quem me dera, hein? O pessoal tava tudo assim, vai chegar no 120 mil, vai chegar no 120 mil, em vez de chegar no 120 mil, deu uma queda braba aí, né? E mesmo assim, com a inflação e tudo mais, normalmente sempre a bolsa de valores, as empresas sempre acompanham os valores conforme a inflação. Isso é meio comum. Você vai vendo a inflação subindo, ela sobe na mesma proporção para acompanhar. Então, quem é aqueles investidores de longuíssimo prazo, eles nunca perdem dinheiro investindo em ações quando essas ações, como é que a gente pode dizer, elas não estão tão altas, não estão extrapoladas o valor dela, então ela tem uma tendência de subida na estabilidade dela para adequação, porque os produtos começam a subir, o faturamento começa a subir, o valor da empresa começa a subir. Isso na verdade não é que ela está subindo, mas ela está se arrumando para o valor atual dela em dólar. Como eu sempre falo, tudo é baseado em dólar, queira ou não queira, seja ou não seja, como é que for, é tudo dólar. Notícia boa, bolsas internacionais subindo 1,1, ou seja, recuperando um pouco daquela queda que deu abrupta, que foi muito forte ontem, né? Deu uma queda assim violenta ontem, as bolsas internacionais, e hoje está numa recuperaçãozinha meio leve, mas até de certa forma até bom, né? 1,1% a alemã, então tá bom. A brasileira deve ficar no positivo hoje, algumas ações devem dar uma estourada aí, subida com força aí, viu? Umas que caíram muito, que não era para ter caído tanto, é capaz de subir assim, batendo até recorde assim. Vamos lá, gente. Notícias. Vamos lá. Infomoney. Por que nova estratégia do Fed, Federal Reserve, desanimou o mercado? Economista-chefe da XP Asset explica como a Casa Branca e o Fed estão afetando as bolsas. Isso que eu quero entender também. As eleições americanas e a política monetária do Fed sempre tiveram enorme repercussão nos mercados. Lembrando que nós temos praticamente 1 mês e meio para as eleições americanas, certo? É igualzinho aqui da brasileira, muito próximo, uma semana antes, se eu não me engano. Então, se aqui falta 45 dias, lá também está faltando 45 dias. Se aqui vai faltar 45 dias, lá está faltando 45 dias, aqui está faltando 50. É um negócio assim, tá muito perto. Nós vamos ter umas dor de barriga braba aí, porque o mercado não vai saber quem que vai ganhar. Tá muito, sabe também? Eles estão assim muito regular. Sempre tiveram enorme repercussão nos mercados, mas nas últimas semanas isso parece ainda muito mais intenso. No Coffee Stock dessa semana, Fernando Genta, economista-chefe da XP Ascent, explicou como e por que esses dois processos estão afetando as dinâmicas das bolsas. O novo Fed, em sua última reunião, além de reforçar a continuidade do cenário atual de juros baixos e estímulos econômicos, o Fed também apresentou o seu novo arcabouço de políticas monetárias, com novidades importantes em relação a desemprego e inflação. Uma das mais importantes abordagens do Fed sobre o desemprego. Antes o Fed tinha um mandato duplo, olhando o desemprego e inflação, mas o desemprego era quase um termômetro para
onde iria a inflação. Quando o desemprego caía, o Fed já subiu os juros, mesmo com a inflação baixa, porque o desemprego baixo era sinal de que a inflação subiria em algum momento. Isso não vai existir mais. Os juros não vão subir necessariamente porque o desemprego está caindo, explica a Genta. Ou seja, o que isso significa? Significa que os investidores não sabem mais como que o Fed vai se comportar. Antes eles sabiam, olha o desemprego, a gente sabe como é que o Fed vai fazer. Olha o desemprego, a gente sabe o que vai fazer. Agora não vai mais, então como que vai fazer? Vai ser da cabeça deles? E aí, gera uma instabilidade. E investidor não gosta nada de instabilidade. Isso é regra. Se você tiver seu dinheiro, se você quiser investir, você gosta de investir em algo instável? Ou você gosta de investir naquilo que está crescendo, que aquilo que é bom? Pois é. Em relação à inflação, o Fed sinalizou que pode deixá-la acima da meta em momentos de retomada. Como em recessões a inflação fica abaixo de 2%, eu vou deixar a inflação um pouco acima de 2% nos momentos de retomada, para que na média ela fique ancorada, explica. E como a inflação vai ficar ao redor de 2% por muito tempo, é provável que fique abaixo por muito tempo também, se quiser. Ou que seja, vamos lá. Inflação em dólar, 2%. Os caras estão falando que inflação em real vai ser 2%? Para, pai, para. Com essa moeda podre que está desvalorizando, como é que tá? Como que lá vai ter inflação de 2%, aqui só 2%? Isso aqui, se lá a inflação é 2%, eu tenho que multiplicar por 5, que é o câmbio. É 10%. Se lá der 2%, aqui vai dar 10%. Porque os preços lá sobem 2% em dólar e convertendo sobe 10% aqui. Olha, gente. Vamos ver. Claro que em porcentagem não é bem assim que funciona, mas eu tô falando de forma bem jocosa. Porque porcentagem é porcentagem, interessa que valor, né? Só que é tipo assim, 2% de R$10 é centavos. 2% de 100 é R$2. Então, é nessas proporções que eu falo, tá? Vamos lá. Senão vai ter gente aí vai me xingar. Fala, professor, você fala que negócio de matemática não sabe que porcentagem não tem nada a ver? Eu falo para tentar explicar para pessoas mais leigas, tá? Vamos lá. Governo tenta avançar na negociação da CPMF. Oh, meu Deus do céu. Em semana lenta no Congresso. Hoje, com as eleições municipais à vista, a impressão é de que o ano legislativo está perto de se esgotar. Perto? Já se esgotou, já acabou, já estão tudo voltando para as bases. Já era, filho, já estamos em férias já. Já então, acabar as eleições, já entra no recesso. A semana em Brasília começa em marcha lenta, com votações de indicações de autoridades no Senado e a expectativa de apresentação de relatório da PEC do Pacto Federativo pelo Senado Márcio Bittar, MDB, que ainda passa por diversos ajustes. A sensação entre os deputados é de que, sem Rodrigo Maia, que deve retornar somente na próxima semana, pouco das reformas fiscais devem andar. A tramitação da reforma administrativa, por exemplo, está paralisada até que um projeto de resolução recriando... Tudo bem, estou falando aqui que está tudo lento, que não sei do que lá, mas o negócio é o seguinte... É voltar de novo na mesma história da tal da CPMF. Pô, mas será que esse ministro não enjoa, não cansa? Será que ele não tem mais repertório? Será que ele não consegue fazer opções diferentes, não? Só existe essa opção pro senhor, seu ministro? Pelo amor de Deus, não? O presidente da República, por que você gosta tanto desse homem? Para com isso, pelo amor de Deus. Esse homem aí tá detonando a gente. Nossa Senhora da Misericórdia. Só chega a dar até dor de barriga um negócio desse, gente. Pela coia, só por Deus, só por Deus. Voltando tudo de novo isso daí. Ainda bem que tá em recesso. Para essas coisas eu acho que tá uma benção. Vamos lá. Ainda na Infomone. Com o auxílio menor e desemprego em alta, volta do crescimento é incógnita. O país vai crescer ou não? Os números do crescimento que foram apontados vai se sustentar ou não?
porque o emprego está alto e para crescer e sustentar tem que voltar a ter emprego para ter giro de renda no mercado e nas pessoas. Economistas avaliam que a retomada dos investimentos é fundamental para o crescimento da atividade econômica. Eu também acho. Ana Paula de Araújo Cardoso, que vende semijoias em domicílios na cidade de Piraju, no interior de São Paulo, está preocupada como vai manter a filha, ela e o marido e o filho com necessidades especiais. A partir deste mês, por causa da pandemia, ela praticamente parou de visitar os clientes. O marido, que trabalhava como motorista, está desempregado desde abril e não conseguiu um novo emprego. A renda se resume ao seguro-desemprego que termina agora e os 600 do auxílio emergencial, dependendo do auxílio que vai para 300 este mês. Fome a gente não passa, porque no interior um ajuda o outro, mas a gente vai perdendo a dignidade. A preocupação de Ana Paula também é a de 67 milhões de brasileiros, trabalhadores informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família, que receberam até agosto 600 por mês. O corte pela metade do benefício deve ter impacto no bolso da população e na economia. Segundo o economista-chefe da consultoria MB Associados, Sérgio Vale, a redução do auxílio a R$300 entre setembro e dezembro terá impacto direto na atividade econômica. Isso é fato. E vai mesmo. Nas suas contas, o Produto Interno Bruto em 2020 deve cair 4,8%, considerando o auxílio de 300 a partir de setembro. Se o benefício fosse mantido em 600 até o final do ano, a retração do PIB seria menor, de 2,5% este ano. A diminuição do auxílio para a metade do valor tiraria 2,3 percentuais. Vamos lá. O negócio é o seguinte, gente. Realmente isso é assim e assim funciona. Está um pouco alto isso aqui, vamos baixar um pouquinho. E é assim que funciona. Realmente é assim que funciona. Quanto mais dinheiro circula, mais se compra. Quanto mais dinheiro as pessoas tiverem, mais circula. E nós não podemos lembrar que 70% da população ela é pobre. 70% da população brasileira é pobre. Professor, o que faz um país ser rico ou não? Por que os Estados Unidos é considerado rico? Porque a quantidade de gente pobre para eles é em torno de 20% e não 70% igual nós. Eles têm pobreza, professor? Tem pobreza. É em torno de 20% da população. 20% é bastante ainda, professor, com certeza, mas não é igual a do Brasil, que é 70%. Infelizmente, esse 50% que é a diferença dos Estados Unidos para nós, esse 50% é a classe média. E a nossa classe média, nós estamos 70%, nós temos mais 20% de classe média, depois só 10% de rico. Então nós temos 10% de rico, 20% de classe média e 70% de pobreza. Nos americanos tem 70% de classe média, 10% de rico e 20% de pobre. Então eles têm classe média. O Brasil não tem classe média. Classificaram como classe média aquele que ganha na média. Meus queridos, a média de renda no Brasil, para você ser uma classe média aqui, pelo que estava nas coisas, o salário mínimo, você tem que entender o seguinte, o salário mínimo era para ser 4.700, pelos cálculos que foram feitos, de alguns estudos. Se o mínimo era para ser 4.700, que é sobrevivência, uma média, no mínimo, 2 salários mínimos. Já pensou? R$9.000. Quem que ganha R$9.000? Rapaz, o cara para ganhar 1.200 está penando. Imagine 9.000. E 9.000, você acha que salário é classe média no Brasil? Por causa do dólar desvalorizado. Então, quando você tira desse dinheiro dessa grande parte da população, diminui isso daí, automaticamente diminui-se o movimento da máquina, porque essa é a base da pirâmide, e a base da pirâmide não está tendo recurso para fazer movimentar. E se fizer um comércio só entre coisas, então seria mais ou menos o seguinte, a população do Brasil já não é mais 220 milhões, a população do Brasil é 20 milhões.
20, vamos falar que é 50 milhões que a classe média. Que a classe média. Não sei se vocês estão entendendo. A coisa não é simples assim. O que precisava ter é devolver os recursos. Tipo assim, nós temos impostos. Os impostos, eles não eram para ser consumidos pelo governo para a máquina dele. Isso está errado, porque quando ele pega e consome para a máquina, ele consome para criar gente rica, gente ganhando 35 mil, gente ganhando... Não pode. O governo tinha que pegar isso daí e gerir isso daí para retornar para as pessoas pobres, para retornar para as pessoas mais humildes. Isso não acontece. Esse é o grande problema. Se está tendo problema com políticos e corrupção, então vamos acabar com a política. Tem que diminuir o máximo possível. Vamos eliminando até zerar o máximo que der. Não sei se vocês estão entendendo. A coisa é grave, não é simples não, hein? A coisa não é simples não. Então isso aqui vai afetar? Claro que vai. Mas tem como continuar? Não, porque é assim. Se continua, fica dívida. Se fica dívida... estoura as finanças, estoura a economia, estoura a viabilidade, a confiança do país, quem que for investir aqui, etc. Se não dá, a economia não cresce, a economia não anda, e as coisas não vai, e as coisas não andam, e aí? Quem tem que fazer essa roda crescer? Quem? Pode-se fazer um trabalho de emprego para todos, por exemplo, mas mesmo assim o governo vai ter que tirar esse dinheiro da onde? O emprego para todos, o dinheiro tem que sair de algum lugar. É complicado. Nós estamos numa situação que tá complicado, hein? Tá complicado. Aí o cara quer fazer o quê? Aumentar imposto, criar um imposto novo, CPMF. Tá de brincadeira, né, ministro? Só por Jesus, hein? Vamos lá de novo. Infomoney. Mercado financeiro vê queda de 5,5 por 5,05% do PIB e projeta inflação de 1,99 em 2020. Inflação de 1,99 em 2020. E americana 2%. Nós estamos melhor que os Estados Unidos, hein? Só que não. Uma mentira braba isso aí. Isso aí é uma mentira, mas é uma mentira. É uma mentira incrível. Isso é uma mentira. Colocar projeção de inflação 1,99, não. Por que ele não coloca inflação no valor que é real? A inflação real vai ficar em torno de 7 ou 4,7, 6,5, 4,7, 6,5. Vai ser isso aí. É porque a inflaçãozinha do ministro não começou desde o comecinho do ano, começou do meio pra cá, mas ela vem que é um foguete. E pro ano que vem, então, vixe Maria, as projeções pro ano que vem, vocês vão ver, vocês vão ficar assustados. E aí o homem empurrando com a barriga. Eu tô falando pra vocês, esse ministro vai afundar o presidente da República. O mercado financeiro revisou para cima a projeção para o desempenho da atividade brasileira e agora vê uma queda de 5,5% do produto interno bruto. Este ano, antes estimativa anterior em comparação de 5,11%. Tudo bem, caiu a mixaria. É o que mostra o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. De acordo com o levantamento, a expectativa é de que, passado o tombo mais forte do PIB, de decorrente da pandemia de coronavírus, a economia brasileira volte a crescer no próximo ano em 3,5%. Assim espero, para tentar começar a recuperar o que foi perdido. Em meio às discussões sobre o aumento dos preços dos alimentos, os economistas consultados pela Focus elevaram pela sexta semana consecutiva a projeção para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preço Consumidor Amplo, IPCA. Só que o consumidor não usa produtos amplo, que é o IPCA, e sim produtos de dia a dia, que é o IGPM, que deu 14%. IPCA de 1,94 para 1,99 esse ano. Para 2021, a estimativa foi de mantida em 3%. Subida aí, que eu falei. As expectativas são maiores que as projetadas pelo Ministério da Economia,
que elevou na última semana a expectativa para alta de preços de 1,58% para 1,83% em 2020. Já para o próximo ano, a projeção passou de 3,24% para 2,97%. Rapaz, isso aqui é uma enganação total para vocês. Eu nem vou ler mais essa biroca aqui, porque é capaz de ter gente que acredita em dentro desse negócio aqui. Temos que ficar esperto, temos que ficar de olho vivo nessas coisas aqui, porque a inflação tá alta, não está baixa, e vocês podem ter certeza, as indústrias regulam o seu preço em relação ao dólar. Todas as empresas de bolsas de valores, todas as empresas regulam o seu preço. Logo começam a regular todos os preços e as ações começam a subir, porque elas vão acompanhar o problema de câmbio. O governo não tá nem aí com o câmbio. O governo, quando eu falo, é aquele ministro porcaria que eu não vou com a cara dele, gostava dele no comecinho, ele tinha umas ideias incríveis, bom de conversa, rapaz, nossa senhora, nossa, eu fiquei apaixonado por ele, pelo gajo. Queria até trabalhar com ele. Hoje, eu tô querendo pegar ele pra goela. De tamanha ofensa que ele faz com os pobres. Gente, ele não pode fazer isso com os pobres, que ninguém tá fazendo com os pobres. Não pode fazer. Não pode fazer. Que Deus possa iluminar a cabeça desse homem. Gente, jamais é verdade absoluta. Namastê.